Olá, queridos, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o pastor Leandro. Para mim é um prazer estar novamente com todos para falar acerca da palavra de Deus. Desta feita, para tratar contigo sobre a lição de número 12, que tem por título O Reinado de Josias. Já estamos caminhando para o final do terceiro trimestre de 2021. Essa é a lição 12, falta apenas mais uma lição e, sem dúvida, iremos fechar com chave de ouro. E eu quero contar mais uma vez com a sua participação. Mas antes, se você não é inscrito no canal, eu quero pedir que você se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like ou dislike, faça seus comentários. Você vai estar contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento desse canal, que é a ferramenta que eu utilizo para a propagação do Evangelho de Cristo. Além disso, será notificado de todas as atualizações que vêm sendo feitas, para que você possa acompanhar em loco todas as novidades do canal. Eu quero convidar você para mais uma aula, sem dúvida será muito proveitoso para a glória de Deus. Como de praxe, estarei projetando na tela a imagem da lição, você vai poder acompanhar em loco. E peço também que você esteja em mãos com seu exemplar bíblico, para que você possa acompanhar as referências que serão citadas. Sem dúvida, isso irá contribuir para a ampliação do teu aprendizado acerca do tema que será trabalhado. Vamos para mais uma aula, convido você. O texto áureo está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 22, verso 8, que nos diz: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. A verdade prática nos diz: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, nos fala sobre Deus adverte para que todos sejam obedientes e que amem uns aos outros. O Senhor Deus é aquele que sempre está ao lado do seu povo para socorrer e guardar. Deus, por sua infinita graça, sempre tem um recomeço para o seu povo. Quem conhece a palavra de Deus deve colocá-la em prática. A Bíblia enfatiza que a idolatria deve ser abandonada. E no sábado, Deus usa os seus filhos para levar as boas novas. A leitura bíblica em classe está no segundo livro dos Reis, em alguns capítulos distintos, capítulos 22 e capítulo 23. Vamos começar pelo capítulo 22, dos versos 3 a 8, 3, 4, 5 e 8. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Segundo livro dos Reis, capítulo 23. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou para fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel.
Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do conselho. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Olha que texto interessante e sobre ele que nós iremos tratar. O reinado de Josias. Na aula passada falamos sobre o reinado de Ezequias, que foi um reinado exemplar, porque Ezequias se propôs a fazer o que era reto aos olhos do Senhor. E desta feita vamos falar sobre Josias e vamos entender as características desse reinado. Os hinos sugeridos são 239, 231 e 200 da harpa. Qual o objetivo principal dessa lição? Pontuar o avivamento gerado por Josias. E os objetivos específicos: evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos e identificar o retorno da celebração da Páscoa. Então veja que interessante. Partindo para a introdução, Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Foi um grande monarca, um grande homem de Deus. E o que caracterizou isso? Ele expurgou as falsas divindades que foram colocadas ali pelos ancestrais. No momento que o livro da lei foi encontrado dentro do templo, o que foi que Josias propôs? Uma reforma, pautado, baseado naquilo que estava escrito na lei. Então é importante destacar isso, que Josias se preocupou em ter o seu reinado pautado pela palavra de Deus. Então essa é uma preocupação que deve estar presente, que deve nortear as nossas ações, independente da posição em que nós estivermos, para que sejamos bem-sucedidos. O tópico 1 nos fala que ele reparou o templo, e aqui está dividido em 3 partes. O livro que foi encontrado, a atitude do rei que rasgou suas vestes e o esforço para entender a vontade de Deus diante daquele propósito. Josias queria reparar a casa do Senhor. Por isso ele ordenou ao escrivão Safã que fosse ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadasse recursos financeiros para realizar essa reforma. E houve uma grande surpresa, porque naquele momento em que eles reuniram-se para aquela empreitada, eles receberam a notícia e identificaram que o livro do Senhor havia sido achado. Então, isso nos demonstra, nos dá a entender que a lei do Senhor que foi dada por Moisés havia sido deixada de lado, ou seja, o livro estava perdido. E naquele momento foi encontrado. Havia uma falta de interesse, uma falta de compromisso, uma falta de reverência em relação àquilo que Deus havia estabelecido para que o seu povo fizesse. Isso é muito triste, isso é lamentável. E qual foi a postura do rei diante disso? O texto diz que ele rasgou as suas vestes, segundo Reis 22, a partir do verso 10. Ele leu aquele livro de forma ávida, e quando ele leu o livro, aquela palavra o confrontou, porque ele percebeu que as suas atitudes, a sua forma de governar e a postura que o povo havia adotado estavam em discordância, estavam dissonantes em relação àquilo que Deus requeria da sua nação.
Agora, o que chama a atenção é um detalhe, uma observação citada pelo autor, que o rei não culpou a ninguém. Simplesmente ele se humilhou, rasgando as suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. Veja a atitude de um verdadeiro líder. Se é preciso mudar, que comece por mim. Se é preciso fazer, que comece por mim. Se é preciso realizar, que eu seja a referência. Essa foi a postura de Josias. Esse foi o grande exemplo que ele deixou. O seu desejo era entender a vontade de Deus. E baseado nisso, o sumo sacerdote foi consultar a profetisa Uda para saber se os pecados de Judá tinham atingido o nível de juízo divino. Aí você me pergunta, por que eles foram consultar a profetisa? Porque naquela época, de praxe, isso era algo comum. Haviam profetas que Deus havia determinado e esses profetas eram porta-vozes do Senhor, que exerciam o ministério transmitindo a mensagem que Deus colocara no seu coração, principalmente direcionando-a ao monarca, que era aquele que poderia instruir o povo, ou ordenar o povo, ou direcionar o povo a aplicar os princípios por Deus estabelecido. Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá houvesse sido prevista. Vamos ver o que nos diz 2 Reis 22, do 12 ao 14. É interessante nós nos debruçarmos sobre alguns versículos para entendermos na prática o que aconteceu. 2 Reis 22, verso 12 ao 14. Eu irei projetar aqui na tela para que você possa acompanhar, para ficar mais fácil para o nosso entendimento. Vamos lá. Essa Bíblia que eu uso, irmãos, é a Bíblia online. Você pode usar também. É bem interessante porque tem lá todos os livros à disposição e você pode também fazer um comparativo. Aqui, por exemplo, eu tenho de um lado a Nova Versão Internacional, do outro a Almeida Revista Atualizada. E essas traduções nos ajudam a entender o teor do conteúdo bíblico que está sendo citado, porque se aproxima mais do original. Então, verso 12. E deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, e a Aicã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real de Asaías. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. Verso 14 veja o que diz. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tiquivai, neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Então perceba o que aconteceu, né? Eles receberam a palavra e foram consultar a profetisa. Vamos agora para o segundo livro das Crônicas, capítulo 34, verso 22. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, verso 22. Vamos ver o que nos diz esse texto, para que nós possamos acompanhar. Veja que é um versículo que reforça aquilo que foi dito, né? Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, responsável pelo guarda-roupa do templo, filho de Tocate e neto de Arás. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Agora veja a resposta, né? Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, diga a um homem que
os enviou a mim. Assim diz o Senhor. Vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro, que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu que ele falou contra este lugar e contra seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei os seus antepassados e você será sepultado em paz. Olha que interessante. Seus olhos não verão a desgraça que tratei sobre este lugar e sobre seus habitantes. Então eles levaram a resposta ao rei. Então perceba como o texto é claro, diretivo, específico e demonstra qual seria o juízo de Deus para a nação naquele momento. Deus é assim, ele age e reage de acordo com a resposta que nós damos às circunstâncias quando elas advêm contra nós. O tópico 2 nos fala sobre a renovação do pacto com o Senhor. Existe aqui duas situações interessantes: a leitura do livro diante do povo e a destruição dos ídolos. Então, Josias, como líder zeloso, para cumprir a palavra de Deus, o que é que ele fez? Envolveu a todos, convocou a autoridade de Judá, de Jerusalém, todo o povo, para se reunirem no templo e ouvirem a leitura da lei, ou seja, as pessoas precisavam ouvir aquilo que Deus havia estabelecido para aquela nação. E foi isso que Josias providenciou. Isso trouxe um avivamento, porque todo avivamento é precedido pela palavra. Não existe avivamento sem palavra. A própria Bíblia, falando de si mesmo, descreve: é viva, eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, faz divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a Bíblia é quem traz vida para o homem, porque promove arrependimento, transformação e mudança e faz com que o homem faça trilhar o caminho de Deus, o caminho da salvação. Então a primeira atitude foi a leitura da palavra. E a segunda atitude é a destruição dos ídolos. Então o que é que Josias providenciou também? Tirar todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal do templo. Além disso, expurgou as imundícies idolátricas de todas as cidades de Judá. E só voltou a Jerusalém quando o trabalho de limpeza havia sido concluído. Então veja que Josias foi um líder exemplar. E de acordo com a autoridade que ele possuía, ele agiu baseado nos interesses do próprio Deus. Isso que fez a diferença no seu reinado. O tópico 3 nos fala sobre a celebração da Páscoa. E aqui vamos tratar sobre dois aspectos. A celebração da Páscoa é a restauração do culto e a grandeza dessa celebração. Primeiro aspecto. Somente depois de alguns anos, a saber 18 anos, que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. E essa foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Está registrado em 2 Reis 23, do 21 ao 23. Você pode meditar nesse texto. Ele também restabeleceu a liturgia do culto. Olha que interessante. O sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo. Então, Josias trabalhou no sentido de que a mudança, a transformação, o renovo fosse feito por completo em relação àquela nação. E, juntamente com isso, promoveu novamente a celebração da Páscoa. E por que é importante falar sobre a Páscoa?
Porque a Páscoa foi uma festa que Deus ordenou que os israelitas celebrassem como estatuto perpétuo, porque faziam memória acerca do livramento do povo contra a nação do Egito. Lembra dos israelitas escravos no Egito e que foram libertos pela direção de Moisés, segundo o operar de Deus, quando Deus mandou 10 pragas e após a 10ª praga, Faraó liberou o povo e eles, ao saírem, celebraram a Páscoa, já preparados como um símbolo daquilo que Deus havia realizado, que foi o livramento dos filhos primogênitos dos israelitas. Porque a palavra Páscoa significa passagem, passar por cima, livramento. As casas que tinham a marca do sangue nos umbrais das portas eram poupadas pelo anjo da morte. Então, isso marcou aquela nação. E Deus estabeleceu que essa festa fosse celebrada. E o que Josias proporcionou? A maior celebração ou a maior Páscoa de todas as monarquias. Então, isso era tremendo. Perceba que o autor coloca que após achar o livro da lei do Senhor e derrubar os altares aos deuses pagãos e destituir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa ao Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera a Páscoa tão fervorosa. Então perceba que Josias trilhou o caminho que um rei precisava trilhar, obedecendo os mandamentos, obedecendo os princípios, sendo devoto a Deus, cumprindo aquilo que o Senhor estabeleceu para o que ele fizesse. E nós concluímos fazendo um arremate da lição, demonstrando que Josias fez uma limpeza geral em Israel, né? Eliminando a idolatria, fez com que a palavra de Deus fosse lida e as pessoas entendessem qual era o propósito do Senhor. Restabeleceu as festas estabelecidas pelo próprio Deus. Estruturou a nação, ou reestruturou a nação para que ela voltasse a andar nos trilhos segundo aquilo que o Senhor havia estabelecido. Então que nós possamos aprender com esse exemplo do rei Josias, que ele fique guardado no nosso coração e gere frutos na nossa vida, para que sejamos mais do que vitoriosos na presença do Senhor. Guarde essas palavras no seu coração, permita que elas gerem frutos na sua vida, com certeza você será bem-sucedido. Foi um prazer estar com você mais uma vez, quero aguardar você para a próxima lição, de número 13, a qual iremos usar para fazer a conclusão do trimestre. E se você deseja mais informações acerca do canal, você pode entrar na descrição do vídeo. Tem aí na tela também a imagem do QR Code, caso você queira contribuir. Com certeza será um investimento que você estará fazendo no reino de Deus. Que Deus te abençoe, foi um prazer enorme estar com você mais uma vez. Tenha uma semana vitoriosa e aguardo você para a próxima lição.